Boletim Amazônia. Caçada da Polícia Federal à exportação ilegal de madeira e a investigação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia, Rômulo, tudo bem? Muito bom dia, meu amigo Israel, um abraço a todos e sejam bem-vindos à coluna CBN Brasília. Rômulo, a Polícia Federal aí sacando as questões de transporte ilegal de madeira, exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos, para a Europa, e o Ministério do Meio Ambiente no meio do fogo cruzado, aí também alvo de investigações, o ministro Ricardo Salles. Pois é, meu amigo, a situação aqui em Brasília ontem foi bastante conturbada, aqui no Poder Judiciário, porque as investigações sobre o ministro Salles já eram antigas, desde 2019, inclusive, quando uma exportação de madeira abarcou no Porto da Geórgia, nos Estados Unidos, e as autoridades americanas não encontraram legalidade na documentação da madeira exportada. De imediato, houve uma comunicação à Polícia Federal no Brasil e se iniciou uma investigação sobre a origem dessa madeira transportada através de algumas empresas com sede no Brasil. A partir então, Israel, a polícia começou a investigar as ligações que existiam entre esses grupos madeireiros e o ministro Ricardo Salles. Tanto porque, nesse momento, em momento anterior, o delegado Alexandre Saraiva também havia, no último ano, conseguido a maior apreensão de madeira, inclusive no estado do Pará, do Brasil. O ministro se movimentou, foi até os madeireiros e disse que ia liberar a entrada, a saída dessa madeira apreendida de forma irregular. Então, somado esse caso e mais esse outro caso em que o ministro teria agido para facilitar que essa madeira fosse legalizada de maneira ilegal, porque é preciso um parecer de um conselho técnico do IBAMA para autorizar essa exportação. E no caso desta apreensão de madeira, o ato foi liberado pelo presidente do IBAMA, o senhor Eduardo Bin, sendo que há menos de 2 horas anteriormente a esse fato, o presidente do IBAMA teria se reuniu inclusive depois a agenda oficial do ministro Ricardo Salles, e pelo que se entendeu, ele foi autorizado a liberar, ainda que em contrário ao parecer que o próprio IBAMA tinha estabelecido, a liberação dessa madeira. Então, Israel, são várias situações que implicam o ministro Salles, e essas implicações aí vão desde crimes contra a administração pública, corrupção, a advocacia administrativa, prevaricação e, especialmente, de acordo com a PF, a facilitação de contrabando por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. A partir do despacho do ministro Alexandre de Moraes, que conduz o procedimento perante o Supremo Tribunal Federal, já que o ministro é ministro de Estado, lógico, tem que ser pelo STF, então, ontem, na data de ontem, a operação teve início com a busca e apreensão de várias informações e várias provas colhidas no Ministério do Meio Ambiente e no próprio gabinete do ministro, né, e na casa do ministro. Inclusive, o celular do ministro foi apreendido, e já se tem aqui nos bastidores em Brasília as informações que muitas outras provas de outros fatos surgirão dessas apreensões de ontem. Note, Israel, que isso devido a uma repercussão negativa tremenda, até mesmo perante organismos internacionais de proteção ambiental. Um fundo norueguês que gerencia 8 bilhões de dólares aqui no Brasil já se manifestou muito preocupado com essa questão, pois identifica aí o ministro atuando para liberar o desmatamento na Amazônia. Inclusive, isso gerou também o aspecto político, meu amigo. Os aliados do presidente Bolsonaro hoje já estão fazendo pressão para que o presidente demita um de seus ministros mais leais e mais afinados ideologicamente com o pensamento do Palácio do Planalto. Então, o eixo central ali era o ex-ministro Ernesto do Centro de Relações Exteriores, né, Ernesto Araújo, e o ministro Ricardo Salles, que agia mais nos bastidores. Inclusive, é aquela clássica reunião que foi divulgada pelo STF, em que ele fala que
a imprensa estava muito preocupada com o Covid e que a boiada, era o momento de passar a boiada no sentido de flexibilizar essas regras de desmatamento. Então, em razão de todo esse contexto, essa reunião foi citada pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive, no despacho, que autorizou a Polícia Federal, e também tem a questão do jogo político muito grande, Israel. Porque, você vê, a apreensão que o delegado Alexandre Saraiva que fez, que é outra situação, a PGR demorou até hoje mais de um mês e não deu um parecer sobre esse fato. E, com relação a essa operação de ontem, o ministro Alexandre de Moraes não passou pela PGR aí para autorizar ou para dar um parecer. Mandou direto para a Polícia Federal para fazer a operação e depois comunicar à PGR, que a gente também conhece, que se comenta muito, que tem muita influência no Palácio do Planalto. Então, há um jogo político muito grande por trás disso, sendo que as provas iniciais que demonstram esses fatos estão, pelo menos, documentadas na agenda oficial do ministro Ricardo Salles. Então, há uma pressão muito grande pela retirada do ministro e, de fato, há uma complicação de provas e processo e, com certeza, isso ainda vai repercutir mais na frente. O ministro está numa situação bastante complicada aqui em Brasília, Israel. Rômulo, ainda temos uns 2 minutos antes do repórter CBN. Também se falou em movimentação atípica na conta do ministro do Meio Ambiente, algo em torno de 14 milhões de reais. Que desdobramentos você espera? Que movimentos você espera da Justiça agora? Isso também faz parte da operação, que identificou essa movimentação esquisita, estranha, para não dizer o mínimo, porque esses 14 milhões, eles passaram pela contabilidade do escritório de advocacia sem necessariamente, nas provas a que a gente tem acesso no próprio Supremo, nas informações que a gente tem acesso, sem um respectivo lastro que gerasse esses valores. Ou seja, você tem uma movimentação muito grande. A gente sabe que em Brasília, já nos meios jurídicos, esse valor não é tão grande assim. Há casos de gente que contrata advogados famosos por milhões, enfim. Só que no caso do ministro, há uma preocupação, né, porque não há um lastro desse de cliente que pague esse valor, e as primeiras informações são que esses valores têm relação com essas liberações de madeira e de outros favores aí que se prestam a título dos madeireiros. Inclusive, essa é a questão da acusação com relação à advocacia administrativa, né, que ele agiu ali para favorecer os madeireiros, em troca teria aí um reembolso financeiro. Lógico que isso não vai ser apurado com mais profundidade, mas aí o ministro se encaixa em outro problema, aí uma outra frente, que é justificar essa movimentação financeira sem necessariamente, ou pelo menos a priori, demonstrar um lastro de cliente para poder justificar esses valores na sua conta. Então, é muito provável que hoje em dia a PF não está mais subordinada a um conflito na PS com relação à orientação do atual SEC, que isso aí vai gerar uma consequência provavelmente negativa para o ministro nos próximos meses. É aguardar os próximos andamentos, meu amigo. Muito obrigado, Rômulo Pinheiro, Conexão Brasília, trazendo aí as investigações da Polícia Federal no meio ambiente. Vem aí o repórter CBN.